Olá, eu sou a professora Juliana de Biologia e nós estamos aqui no Laboratório de Zoologia para mais uma aula de artrópodes. Então, o filo que nós vamos falar hoje é sobre o filo Artrópoda. Então, vamos ver o significado primeiro da palavra artrópoda. Artros, de artrópoda, significa articulação e podos, pés. Então, significa que nós temos um grupo onde temos animais com pés articulados. Lembra lá que no último filo que a gente estava vendo eram os anemídeos. Eles já tinham pés, porém não eram articulados. Essa é a novidade desse grupo. Outra novidade desse grupo que nós vamos ver agora é que eles têm um exoesqueleto. O que é esse exoesqueleto? É como se fosse uma armadura, onde esses organismos, por exemplo, aqui temos uma lagosta, e ela possui o exoesqueleto, que ele é calcário, que ele é responsável por manter a segurança desses animais, já que eles têm um corpo mole. Então, isso confere uma certa proteção a esses animais. Outra característica de um desses grupos é que, principalmente apenas dos insetos, é que eles têm a capacidade de voar. Mais tarde a gente vai ver todos os representantes deste grupo. Outra característica muito marcante desse grupo é que eles têm fusão de metâmeros. A gente estava vendo antes que os metâmeros eles são como se fossem pacotes, onde os órgãos estão armazenados nesses pacotes dentro do organismo. Então, esses metâmeros nos artrópodes são denominados tagmas. Por quê? A fusão de alguns metâmeros, formando a cabeça, tórax e abdômen. Nem todos os organismos, todos os animais desse grupo possuem todos esses três conjuntos, porém alguns têm cabeça e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, dependendo do grupo. Então nós podemos dizer aqui que esses pés articulados, que nós chamamos aqui de apêndices articulados, eles têm várias funções importantes para este grupo, como andar para aqueles que são terrestres, como escorpiões, como aranhas, nadar no caso dos crustáceos, como o camarão, as lagostas, os siris, obter alimento, já que as pinças anteriores, não tenho nenhum aqui, mas as pinças anteriores aqui, no caranguejo, as pinças, esses pés articulados, permitem que ele capture alimento nessas pinças aqui. Outra característica desses organismos é que esses apêndices também conferem a capacidade de copular, onde no caso das aranhas com as quelíceras elas conseguem segurar, o macho se segura na fêmea com esses apêndices e então ele copula, né? Então, nós temos como a gente estava vendo, esse esqueleto rígido, ele é de quitina, ele é composto por quitina. Então, esses animais, eles precisam crescer, como qualquer outro animal, ele precisa crescer. Porém, esse esqueleto muito rígido restringe o crescimento desses animais. Por exemplo, aqui a lagosta. Para que ela possa crescer, então ela tem que romper essa barreira aqui. Como que acontece isso? Através das mudas, que permitem o crescimento corporal. Ou seja, de tempos em tempos, esses animais isso também acontece só em alguns grupos. Ele é mais também evidente, ele ocorre nos crustáceos e também ocorre nos insetos. Ele é bem evidente nos insetos também. O que acontece? De tempos em tempos, esses animais perdem essa carapaça toda rígida, eles saem dessa carapaça aqui, dessa estrutura, que é calcária, e então eles se desligam disso e nesse momento que eles crescem. Então eles têm um crescimento muito rápido. Depois que eles apresentam esse crescimento muito rápido, então a superfície corporal desses animais começa já a endurecer, a enrijecer, fazendo com que eles tenham uma nova capa de exoesqueleto. Então isso acontece em vários ciclos da vida desses animais. Então isso limita também o crescimento desses animais. Por isso que eles têm que fazer essa muda ou equidície. Nós temos dentro do filo artrópoda, do reino Animalia, filo artrópoda, nós temos
Tóracas, lagostim, o subfilo Hexápoda, onde nós temos todos os insetos que são conhecidos hoje. Também o subfilo Miriápoda, que são os pelos de cobra, lacraia, ou seja, os diplópodes e quilópodes. E também temos os queliceriformes, que eles são conhecidos por ter as quelíceras, que são as aranhas e os escorpiões. Então, aqui nós estamos com alguns representantes do subfilo Crustácea. Entre eles temos caranguejos, siris, lagostas, ermitões, aqui o camarão, aqui o crio e cracas. Nós temos cracas aderidas aqui a uma corda que estava no ambiente marítimo. Uma das particularidades, vou mostrar para vocês uma das diferenças entre os siris e os caranguejos. Para diferenciar os siris e caranguejos, nós devemos olhar primeiramente para as patas traseiras, onde nos siris as patas, os dois últimos pares de patas, eles são achatados, como nós podemos ver aqui. Aqui também esse animal aqui em cima. E eles também possuem o seu corpo achatado, dorso-ventralmente, como nós podemos ver aqui. Né? Ele é mais achatado do que os caranguejos, que tem o seu corpo mais ovalado, e o último par de patas aqui, ele não é em forma de remo, como é nos siris. Então temos aqui caranguejos e siris. Essa é uma das diferenças entre eles. Nós temos aqui também uma lagosta. Aqui vocês podem ver aquilo que a gente falou, que nos crustáceos eles são divididos. Os primeiros tagmas, os tagmas anteriores, constituem o céfalo, tórax e aqui o abdômen. Nós podemos ver aqui também os apêndices articulados que eu falava anteriormente. Esse animal aqui está taxidermizado, não dá pra gente perceber a movimentação desses apêndices. Porém, é possível a movimentação. Aqui nós temos um outro crustáceo, que é o ermitão. É uma representação, é claro, do ermitão. O ermitão, ele tem uma particularidade que vocês estão vendo que ele está em uma concha. Porém, organismos que possuem concha são moluscos, não é mesmo? Mas não é o caso desse organismo aqui, porque os ermitões, eles têm o seu abdômen aqui, ele não tem esse esqueleto calcário. Então, eles têm uma particularidade que eles procuram conchas de moluscos que já deixaram essa concha. Claro, ele não tira o molusco de dentro da concha, então ele passa a habitar dentro da concha de moluscos. Então, cada espécie de ermitão tem uma particularidade e tem uma preferência por um tipo de concha de molusco. Então, aqui são os ermitões. Aqui nós temos também em formol o crio. O crio, ele é extremamente importante porque ele é base da cadeia alimentar de mamíferos, tal como a baleia jubarte, que são mamíferos e outros animais do Ártico e da Antártida também. Nós temos aqui um outro crustáceo, que é o mais conhecido, o camarão, que ele também é típico que ele tem o seu corpo dividido em cefalotórax e abdômen, o seu abdômen totalmente tagmatizado. Ou seja, dá para perceber vários tagmas aqui no abdômen do camarão.